Oi, galerinha, bom dia, gente. Na nossa aula de matemática hoje nós vamos ver sobre tabela e gráficos, quando ela é simples ou dupla entrada, tá certo? Vocês vão dar uma olhada aqui, a tia Miss vai explicar, certo? E também nós vamos trabalhar no livro de educação financeira, né? Naquele livrinho que vocês têm. Aí depois eu explico lá. Olha aqui. Aqui é uma tabela simples e a gente vai mostrar aqui, ó. Lazer preferido dos alunos do terceiro ano. Digamos, ó, existe uma votação e na sala de aula, por exemplo, assistir a um filme. Aí quantas pessoas foram? 7. Andar de bicicleta? 6. Jogar videogame? 8. Ouvir música? 9. Aí os outros, aí se calcula e bota uma numeração aí, certo? Aí é que ele está querendo saber a quantidade de votos, entendeu? Então, essa aqui se torna uma tabela simples, né? Que eu coloquei o que é e a quantidade de votos. Aí, vemos agora para cá. Vamos ver agora a tabela de dupla entrada, né? Aqui está explicando o preço de alguns produtos em 2 supermercados, tá bom? Por exemplo, arroz, 5 quilos, alcatra, 1 quilo, feijão, 1 quilo, ovo, dúzia e maçã, 1 quilo. Só que existe o supermercado A e o supermercado B. De acordo com a pesquisa, por exemplo, o arroz de 5 quilos no supermercado A, 11, no supermercado B, 12. A alcatra, que isso aqui quer dizer, gente, é carne, no supermercado A, 27, no supermercado B, 23. Feijão, 1 quilo, supermercado A, 8, no supermercado B, 6. E o ovo? No supermercado A, 7, supermercado B, 9 e a maçã 1 quilo no supermercado A, 4 e no supermercado B, 4. Então, aqui a gente compra, sabe que o arroz, o feijão, a gente compra isso aqui, a alcatra, tudo no quilo. Só o ovo que a gente compra na dúzia, né? E aqui tá mostrando a diferença entre os dois supermercados, tá certo, pessoal? Aí aqui é que significa a tabela de dupla entrada, é quando eu pesquiso 2 vezes assim em locais diferentes. Agora eu vou mostrar a vocês aqui sobre gráfico. Eu posso trabalhar o gráfico ele vertical e horizontal. Aqui está dizendo assim, quantidade de copos de suco vendidos na lanchonete do Jorge. Ele aqui está dizendo a quantidade, 50, 40, 30, 20, 10. E aqui o de que é? Laranja, acerola, abacaxi, morango e outros, né? Aí digamos que a laranja foram vendidos o quê? 47. Aí eu vou aproximadamente perto dos 50 aqui. Mais ou menos eu tenho uma ideia que é 47. A acerola deu o quê? 33. Próximo aqui é 40. O abacaxi 40, é igual. Aí o morango, 28, aí já mais ou menos aqui, né? Perto do 30. E outros sabores, né? 30 também, aí ficou igual aqui, certo? Isso aqui é um gráfico vertical, de barras verticais. Agora vem os horizontais, né? Aqui, filmes preferidos dos alunos do terceiro ano, por exemplo. Aí tem filme de ação, comédia, aventura, animação, musical. Aí tem 3, 6, 9, 12, 15. Que aqui quer dizer as pessoas, a quantidade, não é isso? Aí, por exemplo, filme de ação, foram 7. Aí, aproximadamente, eu vou perceber que esse 7 fica mais ou menos aqui, ó. 6, depois vem o 7. Aí, de comédia, 8. Então, eu passei pra lá mais um pouco, aí vem aqui, ó. Próximo ao 9. Aventura, 5, ó. Já veio menos do que o 6 aqui. Animação foi até o 12, então eu coloquei igual. E de musical, 2, né? Então é daqui, dessa forma, que a gente percebe quando ele é na horizontal e quando ele é vertical, ok? Aí vocês vão trabalhar agora no livro, vai ter as atividades nas páginas lá, tá bom? Mas também vou explicar sobre o livro financeiro, tá? Educação financeira, aquele livrinho que vocês têm, fininho, tá bom, gente? Pessoal, agora no livro de matemática capítulo 7, na página 88,
vamos continuar falando sobre tabelas e gráficos. Existem sites e revistas dedicadas a pesquisar informações sobre os pontos turísticos mais visitados do mundo, com o objetivo de divulgá-los. Em uma dessas pesquisas, destaca-se o Grande Bazar de Istambul, na Turquia. Nesse que é um dos maiores mercados do mundo, inúmeras lojas oferecem os mais diversos produtos, como vemos nesta imagem. Em sua opinião, como as revistas e os sites conseguem as informações necessárias para chegar à conclusão sobre os pontos turísticos mais frequentados? Cite um ponto turístico de algum lugar que você conhece ou da região que você mora. Se você conhecer, você fala alguma coisa aí, tá? A página 90, continuando aqui sobre tabela. Nesse tópico, estudaremos o registro, a leitura e a interpretação de dados em tabelas simples e de dupla entrada. A tabela simples, por exemplo, a professora Eliane apresentou aos alunos da escola alguns instrumentos musicais para que votassem no preferido. Ela fez um risquinho para cada voto recebido. Cada aluno votou uma única vez. Vocês estão vendo os instrumentos, que é guitarra, bateria, piano, saxofone, violino e acordeão. Cada quadradinho desse, cada risquinho representa um voto, né? Aí aqui é só contar e vocês observarem embaixo sobre a tabela. Depois da pesquisa, Eliane organizou os dados em uma tabela. Aí aqui está representando o quê? Instrumento musical preferido dos alunos. Então, eles tinham que escolher quem mais gostava, né? Por exemplo, a guitarra teve 39 votos, a bateria 25 votos, o piano 18 votos, o saxofone 20 votos, o violino 12 votos, acordeão 26 votos. De acordo com os dados coletados, podemos observar que entre os instrumentos musicais apresentados, a maioria dos alunos votou na opção guitarra. Assim, dizemos que essa é a opção de maior frequência, quer dizer que teve mais votos. Número 1. Quantos alunos votaram no instrumento? Bateria, você vai lá ver quanto foi de bateria, coloca lá. Saxofone, piano. 2. Qual foi a opção de menor frequência? 3. Quantos alunos participaram da pesquisa? Aí vem agora a tabela de dupla entrada. Cláudia é veterinária e está acompanhando o tratamento de alguns cães. Para isso, ela mediu a massa desses animais em 2 momentos e organizou os dados de uma tabela de dupla entrada. Vocês estão vendo aí, ó, massa de alguns cães em 2 momentos de um tratamento. Aí tem a raça dos cães. Aí tem massa, que é representada em quilogramas, em quilos. Aí tem antes do tratamento e depois do tratamento. Por exemplo, cão Totó. Antes do tratamento, ele aqui tinha 10 quilos. Depois, 13. O Tufão tinha antes 12, depois 12. Ficou igual, né? O Juba, 13 antes do tratamento e depois do tratamento 11. Gigante, 9 antes do tratamento e depois 11. Na tabela de dupla entrada, podemos apresentar 2 ou mais tipos de informações. A leitura dos dados é feita na vertical e na horizontal ao mesmo tempo. Na página 92, observando a tabela apresentada, podemos concluir que a massa de Juba diminuiu com o tratamento, pois 11 é menor que 13. A massa de Gigante aumentou com o tratamento, pois 11 é maior que 9. 4. Com esse tratamento, qual dos cães teve maior aumento de massa? 5. Qual dos cães apresentou a mesma massa nos 2 momentos do tratamento? Teremin, toque sem tocar. Tocar um instrumento musical não é uma tarefa simples, pois exige concentração, vontade, conhecimento e coordenação. Quando pensamos em um instrumento sendo tocado, imaginamos cordas dedilhadas, teclas pressionadas ou instrumentos assoprados.
Mas você consegue imaginar um instrumento que produz som pelos movimentos das mãos sem tocá-los? Esse instrumento em comum é o theremin. Nele, as mãos devem ser aproximadas para produzir sons mais agudos e afastadas para sons mais graves. O theremin é um dos primeiros instrumentos musicais inteiramente eletrônico. Ele foi inventado na Rússia por Leon Theremin há mais de 90 anos e até hoje é pouco conhecido. Aqui está representando, né, uma cantora espanhola, ela está representando fazendo usando esse tipo de instrumento. Então, pessoal, no livro de vocês, Educação Financeira, na página 11, como usar melhor o dinheiro. Aqui está ensinando como você economizar durante a semana. Você, por exemplo, você recebe uma mesada dos seus familiares, alguém costuma lhe dar, alguns trocadinhos, algum dinheirinho que você ganha do papai ou da mamãe que você guarda, entendeu? Aí, se você recebesse R$ 40 de semanada, como administraria esse dinheiro ao longo de um mês? Preencha o quadro e tente economizar o máximo que conseguir. Por exemplo, um mês tem 4 semanas. E aqui tá tendo uma tabela, né? Aí tá explicando a quantidade de semana, 4 quadrados. Aí tá dizendo o gasto de cada semana. Aí depois o que é que você vai gastar sobre. E depois vem o que você gastou, quanto em dinheiro. Aí depois você vai ver o total que você gastou. E depois você vai ver a economia que você teve, através do dinheiro que você tinha. Por exemplo, na primeira semana, né? Digamos que você teria esse R$ 40, que você tem esse R$ 40. Aí tem gastos, aí tem brinquedos, guloseimas, que é lanche, transporte, se você precisar sair para outro lugar. E outros que você gosta de comprar alguma coisa, sorvete, como é que se diz? Carrinho, brinquedinho, essas coisas, né? Que vocês já gostam de ter, certo? Aí, no caso, cada um vai ter que ter um preço aí, tem um preço. Então, digamos que brinquedo, você gastou R$ 2, aí coloca R$ 2 lá na frente. Lanche, durante a semana, a primeira semana, né? Você gastou, digamos que R$ 5, aí você coloca R$ 5. Transporte, digamos que você precisou sair com a mamãe, aí você gastou lá da sua mesada. R$ 4 nas passagens. E outros objetos que você gosta de comprar, ou lápis, ou caderno, ou borracha, não sei. Digamos que você gastou R$ 3. Aí, no caso, você anotou a primeira semana, aí você vai prestar atenção quanto você gastou. Aí você vai colocar lá onde tem total gasto na semana. Aí, vem para a segunda semana, da mesma forma, você vai fazer outro gasto, claro que está repetido do mesmo jeito. Aí você vê qual é o valor, se ainda continua sendo o mesmo valor, se for os mesmos valores, você repete do mesmo jeito. Você vai ter uma noção de como que é isso aí. Enfim, no final de tudo, você vai ver quanto você gastou em cada semana e o que você economizou. Digamos que a sua mesada é R$ 40, digamos que você gastou 20. Aí você vai pegar os 40 e vai menos o 20. Então, a economia sua é o que sobrou, o que restou é o que você economizou. Aí você coloca lá na frente, economia na semana. E quando chegar na última semana, você vai descobrir qual a sua economia do final do mês todinho e o que você gastou durante o mês todinho. Certo, gente? A partir daí, você já vai, de pequeno, já aprendendo a economizar, né? A lidar com o dinheiro, a trabalhar de forma que você saia ganhando, né? Economizando, gastando controladamente, mas sabendo qual o valor da sua economia e sabendo o que você vai ter de economia. Certo, galera? Então, vai ter essa atividadezinha na página 11, vocês vão responder bem legal aí na casa de vocês, tá bom, gente? Um beijo para você bem especial. Aí na próxima aula a gente continua, certo? Aí, pessoal, vem para a atividade da página 93.
Número 1. Joyce recicla óleo de cozinha para produzir sabão em pedra. Observe na tabela a produção mensal de sabão em quilogramas de fevereiro a maio de 2017. Quantidade de sabão produzido mensalmente por Joyce em fevereiro a maio de 2017. Aí o mês. Fevereiro, 34. Março, 12. Produção em quilogramas, né? Abril, 38. E maio, 15. A. Quantos quilogramas de sabão Joyce produziu em fevereiro e maio? B. Em qual dos meses apresentados ocorreu a maior produção? A menor produção? C. A produção foi maior no mês de fevereiro ou no mês de maio? Considerando esses 2 meses, quantos quilogramas a mais foram produzidos no mês em que houve a maior produção? Aí você vai ter que fazer a continha de menos. D. Quantos quilogramas de sabão Joyce produziu ao todo nesses 4 meses? Pronto, você vai somar para descobrir. A página 94, número 2, a coordenadora de um curso de especialização construiu uma tabela para determinar a quantidade de participantes por estado e faixa etária. Quantidade de participantes em um curso de especialização por estado brasileiro e faixa etária. Aí tem o nome dos estados: Paraná, São Paulo, Acre, Bahia, Minas Gerais e outros. Aí tem menos de 30 anos e 30 anos ou mais. Por exemplo, no Paraná, menos de 30 anos, 15, 30 anos ou mais, 30. No São Paulo, 45 menos e 30 ou mais, 4. Acre, 16 menos e no mais, 13. Bahia, 12 no menos que 30 e no 30 ou mais, 35. Minas Gerais, 20 menos que 30 e 30 ou mais, 20. E outros, 9 menos que 30 e 30 ou mais, 5. Aí vem A. Quantos participantes com menos de 30 anos eram do estado do Paraná, de Minas Gerais, do Acre? B. Ao todo, quantos participantes eram do Paraná? Você vai somar o que é de menos de 30 mais o 30 ou mais. Aí você faz a continha aqui embaixo. De São Paulo, do Acre, da Bahia, de Minas Gerais, de outros estados. C. Qual dos estados teve a maior frequência de participantes nesse curso? Aí na página 95, a diretora de uma escola organizou a quantidade de alunos das turmas do 3º ano em 2 tabelas, conforme o mês de aniversário deles. Aí vem o mês, a quantidade de alunos, né? De janeiro foram 12 alunos, fevereiro 15, março 8, abril 10, maio 5, junho 22, julho 7, agosto 3, setembro 4, outubro 2, novembro 2, dezembro 1. Isso aqui na tabela 1. Na 2. Ela tá pedindo aqui a quantidade de aniversariantes do 3º ano por sexo e por mês. Aí vem um mês, aí vem quantidade de meninos e quantidade de meninas. A quantidade de meninos em janeiro foi 8, fevereiro 5, em março 6, abril 5, maio 5, junho 8, julho 2, agosto 0, setembro 2, outubro 1, novembro 1, dezembro 0. E a quantidade de meninas, janeiro 4, fevereiro 10, março 2, abril 5, maio 0, junho 14, julho 5, agosto 3, setembro 2, outubro 1, novembro 1 e dezembro 1. A. Quantos alunos fazem aniversário no mês de fevereiro, de junho e dezembro? B. Qual tabela você utilizou para responder ao item A e por quê? Você vai dizer aí, né, qual seria a tabela. C. Utilizando os dados apresentados na tabela 1, é possível determinar a quantidade de meninos que fazem aniversários em março? Por quê?
Se for não, você responde da mesma forma, vai dizer o porquê que não. D. Há mais meninos ou meninas aniversariantes no mês de fevereiro ou maio? Aí, gente, a atividade vai ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula nós continuamos o restante, tá? Então, tudo de bom para vocês e até já, viu? Olá, galera! A nossa aula de ciência vai estar no capítulo 6, página 184. Vamos falar sobre a luz, né? Era uma vez, muitas histórias começam com essas palavras e são contadas de várias maneiras. O teatro de sombras também tem a própria maneira de narrar uma história. Quanto às sombras, elas não existem somente nesse tipo de teatro. Se andarmos sobre a luz do sol, seja por onde for, haverá uma sombra seguindo nossos passos. Esse evento está relacionado à luz. Você já assistiu a um teatro de sombra? Como você acha que é feito um teatro de sombra? Em uma situação do seu dia a dia em que é possível se observar as sombras. Aí vamos ver agora aqui a luz em nosso cotidiano. Você observa essa imagem, a gente dá para perceber que é um show, né? Agora, o que você identifica mais facilmente na imagem e por quê? O que deve ser feito para que uma pessoa na plateia veja detalhadamente todos os elementos do palco? A luz é muito importante em nosso cotidiano, pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor. Durante o dia, podemos aproveitar a luz solar para iluminar os ambientes da residência. Por exemplo, o que contribui para a economia de energia elétrica. Durante a noite, ou mesmo durante o dia em ambientes fechados, geralmente é necessário usar iluminação artificial, como lâmpadas elétricas, a fim de enxergarmos o que está ao nosso redor. Considerando tudo isso, podemos concluir que o sentido da visão está diretamente relacionado à luz. Quando não é possível aproveitar a luz do sol, temos de usar a luz emitida por lâmpadas elétricas para enxergarmos o ambiente. Dependendo como for, se nós estivermos, por exemplo, no quarto e estiver meio que escuro, necessariamente a gente precisa ligar a lâmpada, né? Aí, depois vamos ver aqui sobre fontes de luz. A luz que observamos nos ambientes pode ser emitida por diferentes fontes. As fontes de luz naturais existem naturalmente no ambiente, já as fontes de luz artificiais são produzidas pelo ser humano. Aí vamos ver aqui a luz e os objetos. Uma fonte de luz natural ou artificial também pode ser chamada corpo luminoso, pois é capaz de emitir luz própria. O televisor ligado, a lâmpada elétrica acesa na cena acima, são exemplos de corpos luminosos. Além deles, podemos citar o Sol e outras estrelas, as velas acesas, as lanternas ligadas, entre outros exemplos. Já um corpo iluminado é aquele que não emite luz própria. Por exemplo, o sofá, o tapete, o livro e as pessoas da cena são exemplos de corpos iluminados. No caso aqui, vocês estão observando aqui a imagem, né? Tá mostrando. O casal tá aí assistindo TV, então ali ele tá diante de quê? De uma luz que se chama o corpo luminoso, né? Que ele tá com a lâmpada acesa e a televisão tá ligada. Agora vamos aqui para a página 190. Conseguimos enxergar os corpos iluminados em um ambiente quando eles recebem luz de um corpo luminoso. Na cena anterior, a pessoa consegue ler o livro porque ele está sendo iluminado, principalmente pela lâmpada elétrica acesa. Observe essa ilustração aqui, né, mostrando aqui o desenho de um olho. Então, na parte A, é a parte da luz que atinge o livro, refletida e chega ao olho humano. Tá mostrando aí como que é. Aí B, a luz que chega ao olho humano atravessa a pupila e outras estruturas desse órgão e atinge a retina. Observe aí onde está a letra B e dizendo o que é a pupila. C, quando a luz atinge a retina, a pessoa enxerga o livro. É quando nós conseguimos ler, certo?
Ao atingir um corpo iluminado, a luz pode atravessá-lo ou não. Isso depende do material e da espessura do corpo. Veja alguns exemplos. Materiais que bloqueiam a passagem de luz que incide sobre eles são chamados opacos. Não conseguimos enxergar através de materiais opacos, né? Como se tivesse assim, cinza, nublado, algo que fica atrapalhando. Aí você não necessariamente você não consegue ver direito, não. Aí materiais que permitem a passagem de parte da luz que incide sobre eles são chamados translúcidos. Não conseguimos enxergar nitidamente através de materiais translúcidos. É como se tivesse uma placa transparente ou até mesmo um vidro que você não consegue ver nitidamente, né? Tem algo no meio que não está dando para você ver bem direitinho. Então, isso aí se chama translúcido. Aí, materiais que permitem a passagem da luz que incide sobre eles são chamados transparentes. Conseguimos enxergar nitidamente através de materiais transparentes, né? No caso, o material transparente é aquele bem fino, digamos, um plástico fininho, aí dá para você ver direitinho, nitidamente. Aí aqui na página 191, o bloqueio da passagem da luz por materiais opacos e translúcidos resulta na formação de sombras. Para que a sombra se forme, são necessários uma fonte de luz. Como o sol ou uma lâmpada elétrica acesa, um corpo opaco e um anteparo, onde se projeta a sombra. Veja a seguir como ocorre a formação da sombra no teatro de sombras, como apresentado nas páginas de abertura desse capítulo. Ele aqui, o garoto está com uma lanterna e a menininha está na frente, como se fosse assim, uma parede escura, só que ela, com os movimentos da mão, na proporção que ele liga a lanterna, dá para ver a sombra do que ela está fazendo, através das mãozinhas dela, né? Se ela tiver algum objeto na mão, aí dá para ver a sombra na parede. A luz que incide sobre os corpos opacos e translúcidos pode ser refletida, mudando sua trajetória. Essa interação da luz com os objetos é essencial para enxergarmos o que está ao nosso redor. Os espelhos têm superfícies lisas e polidas, por isso refletem a maior parte da luz que incide sobre eles. Essa interação da luz com o espelho, por exemplo, possibilita que nos enxerguemos neles. No caso, os raios de luz paralelos entre si incidem na superfície do espelho. Se o espelho for plano, esses raios de luz são refletidos mantendo a orientação. Gente, na página 187 começa a atividade. Aí tá falando assim, ó, para cada fotografia baixa, escreva-se a fonte de luz é artificial ou natural. Você tá vendo a figura A, sol iluminando o parque em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você tá vendo a figura B, rua iluminada por lâmpadas elétricas dos postes e pelos faróis dos automóveis, em Londrina, Paraná. E a figura C, garrafa PET com água sendo utilizadas para iluminar um ambiente em Lagoa Santa, Minas Gerais. Daí você observa a figura A, B e C e você vai escrever dentro desse tracinho se ela é fonte natural, luz natural ou artificial, certo? Aí número 4, qual fonte de luz está sendo utilizada no ambiente mostrado na fotografia C? Para você, soluções como apresentado na fotografia C são importantes para a sociedade e para o ambiente? Comente sua resposta. Se não der para responder aqui, você responde no caderno. Aí na página 188 tem a outra atividade, aí começa da número 1. Maria Clara e Pedro são vizinhos. As cenas abaixo ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário. Observe, você observa a letra A e a letra B. Em qual cena podemos dizer que há desperdício de energia elétrica? Justifique. Você observa bastante e vai dizer qual e explica por quê. 2. Durante a parte do século XIX, a iluminação das ruas e avenidas era feita por lampiões. Os acendedores de lampião eram os profissionais que acendiam os lampiões no fim do dia e os apagavam ao amanhecer. No Brasil, somente por volta de 1879,
a iluminação pública passou a ser feita com energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a recebê-la. Aí, letra A. Quando o acesso ao lampião é uma fonte de luz artificial ou natural? Aí você coloca se é e justifica. B. Comente, como você não está próximo dos colegas, comente com quem está aí na sua casa a importância dos profissionais conhecidos como acendedores de lampiões. Né? No caso, é como se fosse aqui os rapazes que trabalham na distribuidora de energia aqui na nossa cidade, né? Que é a Enel. Aí você vai explicar, tá? Aí a outra atividade é na página 192. Vamos lá. Vem a número 1. Assinala a ilustração que representa corretamente a trajetória da luz emitida pela lâmpada elétrica, que permite a Bruno enxergar a revista. Você está vendo 4 quadradinhos. No que você achar que é a certa, você faz um X. Número 2. A luz é essencial para enxergarmos o que está ao nosso redor. No entanto, é preciso ter alguns hábitos para manter a saúde visual. Converse com seus colegas sobre cada um dos itens a seguir e pinte os quadros daqueles que ajudam a manter a saúde visual. No caso, em casa, você conversa com quem está ao seu lado. Aí, o que for certo, você vai pintar, certo? Aí vem a página 193. Leia a seguir o experimento realizado por Marcela e seus colegas e responda às questões propostas. Marcela e seus colegas fecharam as cortinas da sala de aula, em seguida apontaram uma lanterna acesa para 4 objetos diferentes: prato de cerâmica, recipiente de vidro transparente, papel manteiga e espelho. Escreva o número de cada objeto da coluna à esquerda no quadro do esquema que representa adequadamente o comportamento da luz ao incidir em cada um deles. Você está vendo o número 1, 2, 3 e 4. O número 1 é o prato de cerâmica. Você tem que observar que quando, por exemplo, que eu tenho uma lanterna, eu vou apontar a luz para esse prato. O prato de cerâmica, ele é grosso. Se você acha que essa luz atravessa o prato, aí você observa onde você deve colocar o número 1. Número 2, o espelho. O espelho, se eu focar uma luz nele, eu colocar a lanterna apontando para ele, automaticamente ele vai bater no espelho e o espelho vai ceder essa luz para outro local, certo? E o número 3, que é o papel manteiga, ele é assim bem leve. Se eu apontar a luz para ele, ele vai dar uma transparência bem de leve. E ao recipiente de vidro, ele já vai ser, a transparência dele já é bem maior, né? Eu acredito que ele atravesse a luz que está pedindo aí sobre a lanterna, viu? E, gente, eu espero que vocês façam essa atividade bem legal, que vocês tenham entendido, viu? E por aqui fica a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um beijo bem especial para vocês, galera. Bye, tchau!